De imediato, então, a gente vai passar para a próxima palestra, que ela está intitulada Reorganização das Terras Baixas Impactadas pelas Enchentes e será ministrada pelo Dr. Enio Marquesan, que é professor do Departamento de Fitotecnia da UFSM. O professor Enio também terá 40 minutos para a sua explanação e, ao final, 15 minutos para questionamentos. Bom, então só um pouquinho antes do professor Enio iniciar a palestra, né? A gente gostaria, em nome da organização do evento, também prestar uma singela homenagem ao professor Marquesan. Ele é nosso colega na universidade, mas pertencente a outro departamento, o Departamento de Fitotecnia, que sempre foi, então, né, nosso parceiro nas ações ligadas ao Departamento de Solos. Então, o professor Enio, à semelhança dos colegas homenageados anteriormente, também possui uma longa trajetória e contribuição com o ensino, a pesquisa e extensão na universidade. Ele é reconhecido, né, por suas pesquisas com foco na adaptação e na produtividade do arroz irrigado e no uso sustentável das terras baixas, abordando os aspectos ambiental, social e econômico da produção. Eu gostaria que o professor Fabrício Pedron, em nome do Departamento dos Solos, entregasse uma homenagem aqui ao nosso colega professor Enio. Obrigado. Valeu. Agora sim, professor Enio, continua a senhora a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a organização aí desse evento por colocar todos nós juntos. Valeu. Agora sim, professor Enio, continua a senhora a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a organização aí desse evento por colocar todos nós juntos aqui a pensar sobre o mesmo tema com foco. Certamente é num plenário como esse que saem as melhores soluções. Agradecer em meu nome a possibilidade de vir aqui e externar alguma opinião. Me ajudou muito a colocar as ideias em ordem e eu estou aqui mais como um fomentador de discussão, onde a gente procura, com as minhas opiniões, fomentar a discussão de conhecimento que estão em todos vocês aí. Em outros tantos, tem a experiência também, e toda ela deve ser colocada junto na escolha das melhores soluções. Sem isso, eu não acredito em resposta única, individual ou de uma única instituição. Como já vimos, o problema é complexo, precisa multidisciplinaridade, diversos profissionais de diversas áreas. Isso só vai ser encontrado se nós tivermos a reunião de instituições, empresas, governos, pessoas de todas as matizes para nos ajudar a pensar e encontrar as melhores soluções. Sem isso, a gente não vai oferecer melhor resposta ao produtor. E não se esqueçam, todos nós, instituições, passamos lá no produtor, buscando, levantando dados, recolhendo informações. Nós temos que chegar com uma resposta, e a melhor resposta. E ela não é pontual, ela é integrada, e ela só vai vir se nós formos capazes, competentes, de deixarmos os nossos egos de lado, pessoais e de instituição também, e trabalharmos juntos. Nesse enfoque também de introdução, quando a gente busca uma solução, eu gosto de pensar nos elos da cadeia. Um deles é o produtor, que é esse, que é o foco principal da nossa discussão aqui, que ele tem que se manter lá, produtivo. O outro, somos todos nós, consumidores, que queremos ter produtos de qualidade e fartos para podermos escolher o que nós queremos. Um terceiro elemento da cadeia é o ambiente. Sem ele também nós vamos perder a base. E em torno de todos eles são os colaboradores. Todas essas pessoas que oferecem insumos e serviços para que isso ocorra, para que isso ande. Esses 4 elos da cadeia, eles têm que estar no processo de decisão. E aí envolve não só o técnico, mas o econômico, o comercial e o do mercado também.
É com esse enfoque que eu procuro e vou apresentar algumas coisas aqui. Vou apresentar na forma de alguns slides sob a minha ótica, que é pequena, é um espaço pequeno do que eu vi, por isso que a gente tem que contar com o conhecimento de todos, a expertise e a experiência de outros tantos, para que a gente possa buscar os melhores caminhos. E eu vou apresentar algumas imagens aqui, algumas delas nos impactam até hoje, mas o objetivo também é sensibilizar. Muitos que estão aqui certamente não tiveram a oportunidade de visitar essas áreas. E a gente só cria essa sensibilidade quando a gente encontra, se defronta com o problema. A gente vai tentar trazer as imagens aqui, mas elas não são reais, tão reais quanto as coisas que nós vimos lá no campo. Então, é importante que quem puder, visite essas propriedades para se sensibilizar. Num segundo momento, para se inquietar. E a partir daí reagir com propostas e estudos. Cada um de nós temos um papel. Desde aquele que tem menor nível de estudo, o trabalho dele talvez seja estudar. Ao cientista, ao professor, aquele que tem pós-doc lá, o trabalho é buscar soluções, as melhores soluções. Quer dizer, o problema é de todos, é nesse enfoque que eu quero fazer a minha apresentação. Muito bem. Vamos trabalhar algumas coisas de planejamento, eu dividi em duas coisas, ações emergenciais e ações estruturantes. Nós estamos aqui nas terras baixas, estamos recebendo o problema que não é só nosso. Nós já temos um monte de problemas, mas se a gente quiser uma solução estruturante para o Estado, tem que sair daqui e subir a coxilha também. Porque muito que nós estamos sofrendo aqui foi impacto, problema que aconteceu lá em cima. Então, a solução estruturante do Estado envolve todo esse ambiente. O objetivo é a recuperação das unidades de produção. Esse é o grande foco do que eu vou colocar aqui. Aquela propriedade, ela tem que voltar a ser produtiva, porque o sujeito precisa educar o seu filho, precisa ter a renda, precisa voltar a produzir. Tudo dentro de uma proposta técnica, econômica e sustentável. Nós não podemos fazer solução de um problema criando outro problema. Esse é um ponto-chave. Nós precisamos ter o conhecimento técnico, associar com o aspecto econômico e com a rapidez das soluções. Soluções que vão demorar 2 anos. 2 anos, de repente, o sujeito saiu do sistema. E ele não está mais conosco. Então, essa é uma solução para um problema estruturante. Os emergenciais têm que ser rápido, tem que ser agora. Daqui 90 dias nós estamos semeando. Mas muitas coisas estão sendo feitas agora, para que daqui a 90 dias nós possamos semear. Bom, o roteiro. Primeiro vamos começar pela infraestrutura, fora da propriedade. Pessoal, nós temos muitas coisas ainda a resolver de estradas, de pontes, que o produtor não consegue na sua propriedade, porque não tem a ponte feita ainda. Isso vai demorar. Como é que ele vai sair com o seu tratorzinho na estrada de asfalto, aí cheio de movimento, com o seu equipamento? Se vocês saírem para fora, vocês vão ver essa realidade presente hoje. Então, isso é uma coisa estruturante que nós precisamos cuidar. Se é a defesa civil, são os governos municipais, federais, nós vamos ter que juntar para ver quem é que faz isso, mas tem que fazer rápido. Dentro da propriedade, pessoal, nós temos que trabalhar em recuperar máquinas, galpões, toda a estrutura do processo produtivo que eu coloquei como infraestrutura. Esse é um exemplo aí. O sujeito não consegue atravessar nem a pé aí. Isso aqui, bem pertinho, dá para ir de bicicleta aqui. Hoje, a realidade de hoje. Isso aqui é impactante, aquelas cenas de cima eu peguei da internet, não são minhas, tristes, mas é a realidade. Se a gente não sensibilizar, não se inquieta e não busca soluções. Aqui embaixo vejam as casas, pessoas que abandonaram casas, aqui também não saiu, perdeu os silos, então essa infraestrutura, ela tem que ser recuperada. Recursos financeiros, tem que viabilizar isso também. Nada adianta nós propormos a melhor tecnologia. Pessoal, esse pessoal tem safra 2023 ou 2024, principalmente Pronaf e Pronamp, que foram prorrogados para agosto. Não se sabe como é que vai acontecer isso, como é que ele vai pagar. Tem investimentos também aí que estão nessa esteira. Tem que resolver isso. Se não resolver isso, ele não consegue pegar recursos para essa safra que nós estamos querendo fazer agora, 24 e 25. Por quê? Porque ele tem que resolver o problema anterior. Então, vocês vejam o tamanho do problema, das implicações que nós temos da nossa solução técnica em relação
ao econômico, ao dia a dia do produtor, e nós temos que arrumar recursos para a recuperação das unidades de produção, que é isso que nós vamos falar agora. Isso é muito dinheiro. Isso é dinheiro internacional, de todos os governos, mas também é dinheiro internacional. Mais um mote aí para as instituições se organizarem, colocarem juntos as suas demandas e buscar recurso internacional. Senão, pessoal, nós não vamos reconstruir de uma forma emergencial e estruturante que nós estamos querendo. É dinheiro, é muito dinheiro que precisa. Vamos entrar para os cursos d'água. Eu estou mais ou menos na sequência do que eu acho que a coisa tem que ser feita, tá? Podem discordar, não tem problema. Eu apresentei numa sequência de ordem que eu acho que tem que ser feita. Esses cursos d'água, rios e arroios, de maneira geral, eles estão mais largos, mais rasos, obstruídos, e muitos deles têm braços dentro da lavoura, não é verdade? É essa a situação que nós temos. Já foi colocado aqui parte dessa realidade. O que nós temos que fazer no leito do rio e nas margens, não tem outro jeito. Nós vamos ter que fazer limpeza desse leito de rio. E nós vamos ter que recuperar essa margem do rio também. Como? Rápido, com conhecimento técnico. Nós vamos ter que recuperar essa margem de rio. E a mata ciliar, que nós vamos, é um tema que nós sensível, complicado, polêmico, de difícil solução. Mas eu acho que é hora de nós começarmos a discutir, conversar, como viabilizar isso, se nós estamos querendo sustentabilidade para amanhã. E é isso que nós vamos ver um pouco aí. Leito dos rios, pontes, etc. E essa é a realidade que nós temos. Bem pertinho daqui, ó. Olha os pés de taquareira, que ali se mudou para o meio do rio. O rio vai mudar o curso. É correto deixar isso aí? Do meu ponto de vista, não. Vai ter que ser retirado daí. Isso vai só causar erosão nas margens. Né? Com isso aqui também, aquele sólido de suspensão que vem na água, eles vão se depositando, o assoreamento vai ser muito mais rápido. Então, recuperar o leito do rio do jeito mais adequado é tão importante quanto fechar a margem do rio. Isso aqui, ó, acho que caiu depois dos últimos 100 milímetros. Está no meio do rio até agora aí. Isso aqui está comendo a margem do rio lá de cá, a água passa por aqui, está afetando um dique que tem desse lado aí. É preciso retirar isso aí. Aqui, esse rio mudou daqui para cá, aqui tem pedras aqui, trouxe, prejudicou uma área e logo aqui tem moradias. Aqui tem uma cena importante, eu estou vendo que aí tem um público muito representativo de estudante, está vendo com o Rodrigo agora. Pessoal, se construam. E na academia, nós vamos ter que começar a dar mais importância a esses eventos extremos. Falando em chuva agora, né? Amanhã podemos estar falando em seca também. Então, a construção de vocês passa por essa nova realidade que nós estamos enfrentando. Uma outra área de conhecimento, que os mais velhos têm que se reciclar, como eu. E os mais jovens têm que se construir nesse novo diapasão aí de demandas. Esse aqui também, ó. Esse acúmulo de areia, a água diminuiu aqui, veio aqui, tá, mudou para lá o rio, está prejudicando aquela margem lá. Se vocês descerem do carro e olharem as pontes, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo aqui onde é que é o próximo passo da erosão? Essa cabeceira de ponte, daqui uns dias, isso aqui vai desmoronar e nós vamos ter que recuperar isso aqui. É preciso remover isso aqui e é preciso dar esse fluxo aqui para esse rio aí. Rios assoreados também aí, ó. Pedras, essa ponte que se foi, os galhos aqui que destruíram a ponte, prejudicou a área dessa pessoa lá, nós precisamos retomar esse leito aí. É preciso fazer isso aí. Alguém pode olhar e achar que isso é uma máquina pequena para isso, pode, mas é que tem. Está fazendo um belo trabalho. A recuperação passa por a limpeza, desassoreamento, feito de acordo com as condições ambientais necessárias. Senão a outra ponte que vem aqui vai ser destruída igual como foi essa aí. A margem dos rios. Olha aqui, o esforço enorme aí dos órgãos de governo, recuperaram a estrada, mas olha onde é que está a margem do rio. Certamente num processo mais estruturante,
nós vamos ter que tirar essa estrada daqui e jogar para o outro lado, recuperar essa margem também. Senão o sujeito fica sem o rio, sem a lavoura e sem o trânsito do transporte por leite escolar, etc, etc. É preciso um estudo. Veja, em cada foto dessas eu não vou falar, mas cada um de vocês deve estar olhando o número de profissionais, as expertises necessárias para resolver o problema da melhor forma. Muitas áreas de conhecimento, né? Esse aqui é um braço do rio. Olha aqui onde é que estava. Quando a gente passou aqui, não conseguiu nem de trator passar aqui. Tivemos que passar a pé e o trator nos pegou do outro lado para ver as cheias. Precisa interromper isso aqui do Jacuí, lá na frente, para recuperar isso. A primeira parte recuperar e depois vem aqui para dentro. O rio entrou na lavoura, é preciso interpretar o recado desse rio. O que ele nos está dizendo? O que ele está a nos dizer? O que foi feito de mal aqui na margem do rio? Será que tinha algum plantio aqui? Tem que analisar. E as margens destruídas, crateras na lavoura, quase vossorocas aqui, né? E a mata ciliar que estava aqui? Aqui está o rio. Olha como ele está prestes aqui a entrar na lavoura. Precisa fazer uma intervenção aqui, primeira ordem aí, rápido. Então a recuperação é uma questão sensível e de alto custo. Envolve ações emergenciais e estruturantes também. Margens dos rios. Em primeiro lugar, qual é o volume necessário para recuperar essa margem do rio? Outra pergunta, pessoal, bem prática. Da onde vai vir esse material? Essas áreas de várzea, de terras baixas, elas estão como isso aqui. Não tem nada sobrando em nenhum lugar para tirar e colocar. Não tem nada sobrando. Onde é que ele vai colocar aí 5, 10, 15, 20 mil metros de cúbicos aí necessários para fechar uma margem daquelas? De onde é que vai sair esse material? Vai ter que vir de outro lugar. Nem estrada mais tem para transportar esse material para cá. Então vejam o custo disso aí. Remoção do material, licença ambiental, trazer, colocar, ajeitar. Que tipo de material nós vamos ter que colocar ali? Se colocar uma areia nessa margem aí, é pedir para a próxima chuva de 50 a 100 milímetros também afetar. Então veja quanta necessidade de informação e conhecimento e recursos, né? E mata ciliar é um grande desafio, pessoal. Não só para tentar implantar essa mata ciliar, como depois um custo de manutenção. Quem é que vai pagar isso? Então, na lavoura, rapidamente aqui, pessoal, tentei elencar. Mais do que ações específicas, porque as situações são muito diferentes, uma ordem, uma sequência de interferência, porque isso é um processo. E um processo significa uma ação depois da outra. A ação seguinte sempre é cliente da ação anterior. Se a gente não souber fazer isso, interpretar, a ação seguinte vai dar errada, porque ela não entendeu a demanda e o que foi feito na ação anterior. Então, muito custo. Conhecimento, eu botei um S aqui, porque são muitos conhecimentos, muito trabalho e por muito tempo. Então, mais ou menos é isso que nós vamos abordar aqui de forma rápida aqui. Bueno, olha o tamanho do problema que nós temos. Com que essa pessoa vai mexer com isso aí? Começa por aí. Que tipo de equipamento? Ele não tem dentro da propriedade equipamento para fazer isso, mexer com isso aí. Foi colocado 20, 30, até mais centímetros, né? O que tem isso aqui? Começando as primeiras análises, a gente conhecer a constituição disso aqui. Primeira coisa que tem que fazer isso aí. Nós vamos tirar esse solo que tem uma camada mais profunda e dar um jeito, dar um destino para isso. Nós temos um local para depositar. Depois, o que vamos fazer? Tem pessoas redistribuindo isso aqui. Dei uma volta esses dias aí, ver o que os produtores estavam fazendo. Alguns redistribuindo na área. Vamos deixar isso solto? Ou vamos tentar colocar isso naquele pouco de solo que tem lá embaixo? Para tentar apressar a recuperação. Vocês viram, quando a gente vai na raiz do problema, começa a aparecer um monte de demandas e respostas que a gente não tem. Mas se ficarmos inquietos, já é o primeiro caminho. Primeiro caminho a gente se incomodar. A macrodrenagem aqui não existe mais. Então o primeiro trabalho nessa área
é drenar essa área, recuperar os macro drenos principais. Para quê? Para que a gente possa, nas primeiras janelas que tiver, fazer interferência na área. Porque veja, até agora não deu para trabalhar nessas áreas, não deu para entrar, principalmente nessas áreas aqui. Nós precisamos estar com a área bem drenada para que as primeiras oportunidades que tiverem agora em julho e agosto, porque em setembro, outubro já temos que estar plantando. Então, drenagem é a palavra-chave, recuperar a macro drenagem, pelo menos aí, para a gente entrar mais cedo, né? Fazer análise de solo já foi colocado, evidentemente, conhecer o que tem aqui, né? Essa outra área aqui, quer dizer, aqui ele tem tudo, né? Tem material que veio de fora, tem aqui acúmulo de areia e tem aqui isso que os colegas anteriores colocaram, esse tipo de erosão, né? E é preciso recuperar isso aí. Eu não esperava encontrar isso, né, em área de várzea, isso seja quase uma vossoroca, não sei os colegas aí, que impressionante. Onde é que vai vir material para tapar isso aí? Pergunta prática, bem objetiva. Eu também não sei. Mas da propriedade não vai vir. Não tem de onde tirar. Então esse é um problema real que nós vamos ter que enfrentar. Aí começa a elevar os custos, né? Quantos metros cúbicos nós vamos gastar para fechar essa margem aqui? De onde virá? Mas primeira coisa é fechar essa margem, desassorear os rios e depois entrarmos dentro da nossa área de produção, que está fragilizada. Não tem nenhuma estrutura de solo permanente ali que nós temos que construir. Qualquer chuvinha vai levar tudo embora. As estradas aqui, ó, aqui tem tudo também, ó. As estradas tem que recuperar, locais tem que colocar solo, aqui foi decapado o solo e aqui foi acumulado areia. E lá tem árvores. Nessa foto aqui, tem um monte de problemas aí que nós vamos ter que enfrentar. Aqui também é outra área, ó. Não aparece o som, mas não se ouve, né? Mas eu reclamo aí, fico estarrecido e impotente para achar as melhores soluções. É o que eu dizia nesse som aí que não aparece. Situações como essa aqui, ó, lavoura de arroz, essa camada arável, camada fértil, horizonte A, enfim, que os colegas caracterizaram antes, se foi. Não é em toda a área, tem área que foi totalmente complicada, outras não, né? Mas eu coloco essa foto aqui como um símbolo aí do processo a recuperar, né? Quando a gente enxerga isso aí, a gente diz, o que eu vou fazer aqui? Tenho toda a minha vida profissional e vocês também para recuperar esse solo, conforme os professores já colocaram aqui com muita propriedade, né? E outra coisa, já estou indo para a parte final, mas falta ainda uns 6, 7 slides. Trazer esse pessoal da agronomia aí, pessoal, para vocês conhecerem isso, sem impactarem, se sensibilizarem e a partir daí estudarem. Esse é o trabalho da academia, que eu acho que nós podíamos ter feito mais. Depois que o evento passou, a gente perde toda a dimensão desse evento, né? E as possibilidades de encontrar respostas. Então, algumas etapas aqui para a recuperação. Repetindo, não é receita, é só uma sequência. É muito diferente uma situação da outra. Como é que as áreas estão? Muitas muito afetadas, outras medianamente afetadas, outras não afetadas. Eu fiquei mais nessas aqui, onde o solo foi embora. Nós precisamos reconstruir esse perfil. Nós estávamos trabalhando com 10, 12, 15, quando tínhamos 15 centímetros, estávamos dando louco de faceiro e perdemos tudo. Então, o cuidado dessa parte física, química, biológica, isso que os colegas colocaram antes. Buscar, reconstruir, resiliência, pensando também possibilidade de falta d'água. Então, o primeiro passo é drenar essas áreas, né? Primeiro a macrodrenagem, depois dar um destino para essas árvores, pedras, areias. Se puder remover e colocar no local onde precisa, ou deixar numa área da propriedade para depois dar um destino, enfim, ver o que é possível fazer na sua propriedade. Só
indo lá e olhando para fazer a sugestão. O resto é tudo muito teórico, mas é preciso dar um destino. É preciso preencher essas cavidades mais profundas de passagem da água, e aí a pergunta, o material vem da onde? É preciso, depois de fazer isso aí, quando a gente trabalha em terras baixas, a gente gostaria que tivesse um piso mais ou menos como está esse salão aqui. Ele pode estar em desnível, sim, não precisa estar em nível zero, pode estar sim, mas é preciso recuperar o nivelamento da área, porque o principal uso dessas áreas é arroz. E se não for arroz, ela tem que estar muito bem drenada para outros cultivos. Tu não levantou a plaquinha para mim ainda, né? Ah, que bom. Tem uma moça que levanta uma plaquinha que é um horror de quem está aqui na frente, entende? 5 minutinhos e tal. Mas eu estou ainda bem aqui. E fazer essa análise de solo. Começar a contar a historinha desde o início. É uma história que nós vamos ter que começar a contar. Então fazer todo... E vamos contar. E agora começa outras propriedades nesse solo. Que não é só parte física, química, biológica. Pode ser que tenha outras propriedades emergentes nesse solo, que nós vamos ter que saber avaliar, que até agora talvez não era necessário, a gente não fazia, temos que estar atentos ainda. Qual é outro tipo de análise que nós vamos ter que fazer para interpretar a mudança, a evolução desse processo aí? A parte biológica, né? Essa aqui que me preocupa mais também, eu vi os colegas anteriores, eu acho muito preocupados com isso, né? Como é que nós vamos fazer? Eu acho que dá para tentar estudar a possibilidade, depois de fazer essa parte toda que nós fizemos, trazer um pouquinho de solo de outras áreas férteis e jogar nessa área aqui decapada, para a gente estimular um pouco mais essa biologia do solo, do lugar próximo dali que está. Vamos deixar isso na superfície do solo, vamos incorporar. Bom, aí tem perguntas importantes, eu acho que tem que dar uma incluída nesse solo que está aqui também, né? Para recuperar o processo. Cuidado, né? Para não comprometer a área que a gente vai tirar. Química do solo, né? Se for necessário colocar calcário, né? Começar pela incorporação desse calcário. A raiz cresce se tem cálcio lá na ponta também. Então é preciso não deixá-lo só na superfície, mas tentar nesse processo de recuperação colocar esse calcário em uma profundidadezinha um pouco mais incorporada. Vou terminar no tempo. Parte física do solo, às vezes isso ficou absolutamente compactado, saiu todo aquele horizonte de trabalho. É preciso fazer a recuperação física? Vamos fazer com escarificador, subsolador, grade, o que nós vamos utilizar? Tem que analisar o equipamento melhor para colocar isso aí. Ou rolo-faca, tem pessoas que estão incorporando isso com rolo-faca, né? Bueno, tem que ver o que vai usar. Tem que recuperar, depois de fazer tudo isso, um trabalho já finalizando, de recuperar a macro e micro drenagem. Mas fazer o projeto, pessoal, também visando a irrigação. Não só pensando só na drenagem, mas visando a irrigação, que está próxima à sequinha, nós temos que estar com a estrutura organizada para colocar água nesse processo também, se for necessário. E muitas áreas, essa cheia nos mostrou que o nosso desenho de divisão de quadros talvez possa ser melhorado. Estudar a possibilidade de um redesenho, juntar um quadro com outro, 2 ou 3 quadros. Estudar a possibilidade, inclusive, de, ao invés de nível zero, deixar uma pequena declividade, fazer o que chamam aí de suavização da área, que com isso talvez potencializa essa área para outros cultivos de sequeiro, como soja no primeiro momento, as pastagens de inverno, se for o caso o milho, outro cultivo também. Então estudar esse redesenho, levar alguém que entenda disso e ver as possibilidades. Adubação orgânica e biológica, bom, isso aqui vai ser a parte, a chave, isso aqui nós vamos ter que trabalhar muito, que até agora muitos não usavam, mas eu acho que faz parte nesse recomeço muito importante. Esse pessoal que trabalha com biológico tem que nos ajudar, mas agora os biológicos integrados num outro sistema, e não só aquela resposta específica do biológico que a gente avaliava. Tem outra forma de encarar essa avaliação da agricultura, sob o meu ponto de vista. Adubação mineral, quer dizer, os macro, mas cuidar muito com os micro nessa área que foi embora esse solo. É possível, porque além da redução da fertilidade, nós estamos tendo aí um desequilíbrio nutricional. Eu não sei qual é o tamanho e como é que é, mas estou esperando que comece a aparecer um desequilíbrio nutricional. Aquilo que a gente custou tanto tempo para buscar, talvez agora a gente tenha perdido. E é preciso retomar esse processo e entender. O que nós vamos fazer nisso aqui? Tem que colocar raízes e palha nessa área.
raízes. Se vai ser o arroz, se vê muitos produtores querendo colocar o arroz, porque é a coisa do métier dele, né? Qual é a variedade de arroz que nós vamos colocar? Começa por aí. Qual é a variedade de arroz que nós vamos colocar? É outro enfoque, não é aquela que talvez que eu queira buscar 15 mil quilos por hectare. É outro material genético. Temos informação para isso? Precisamos buscar. O que tem não é muito. Pastagens. Quais são as espécies que nós... Alguém vai, eu vou deixar uma pastagem para recuperar. Quanto tempo? Quais são as espécies que nós vamos colocar? Perguntas, pessoal, que eu tenho buscado no mercado e tenho tido muita dificuldade de resposta. Até tem respostas, mas que não me convencem. Então vejam áreas que nós precisamos desenvolver. Plantas de cobertura sempre, né? Sempre que possível, não deixar o solo desnudo nunca, raízes e palha. Outro, acompanhar, e já estou terminando, e discutir a evolução das áreas com análise, todas as análises, essas e outras que nós vamos inventar aqui, que vão, né, dar ideia dessas propriedades emergentes do solo. Acompanhar a evolução. Promover evento de troca de experiências. Tudo é novo e desconhecido para nós. Temos que voltar àqueles processos de extensão. A extensão tem um papel muito importante aí, do que teve nesse projeto 10 do arroz, outras eventos que nós tivemos aí de tecnologia entre produtores. E fazer o que, pessoal? Fazer experiências em cada produtor, reunir, depois trocar e ver aquelas que foram melhor sucedidas, menos custo, e com melhor resposta. E um programa especial de capacitação de técnicos. Nós vimos hoje aqui quanta coisa a gente tem que conhecer para fazer intervenção, né? Não só capacitação dos técnicos, como também um programa de assistência técnica para essas pessoas, que é um mundo novo. E talvez o quadro de assistência técnica dos nossos órgãos aí não seja suficiente para atender essa nova demanda. É preciso readequar. Considerações finais, então aqui, pessoal, eu só acredito nesse trabalho cooperativo para atender essas demandas, os diferentes elos da cadeia, que eu coloquei lá no início, diferentes instituições. Nós precisamos de diferentes expertises profissionais, muito tempo, trabalho de muitos e muito recurso, projetos para buscar recursos. Não esperar dinheiro só do governo, buscar recursos fora. Nós temos medidas emergenciais já para a próxima safra e medidas estruturantes para reduzir os próximos eventos. Não se esqueçam, nós passamos na propriedade levantando os problemas. Temos que resolver os problemas deles agora. Mas nós não podemos correr o risco. Daqui 2 anos nós voltarmos lá e as pessoas nos disserem: mas Marquesan, tu não apresentou isso para nós naquela época, só resolveu o problema e nada de estruturante como prevenção, como resiliência. Vai ser duro de ouvir isso. Então nós vamos ter que também, ao mesmo tempo, propor essas atividades, as ações estruturantes, proporcionando resiliência. Bom, é uma causa de todos, né? Essa água que eu estou tomando por aqui é uma causa de todos. Esse ar que eu estou respirando é um ar de todos nós. Não é só do produtor. E sugestões para discussão, pensando no amanhã, né? Tentando pensar grande aí, pessoal. Só como sugestões para começar a discutir. E aí estou terminando mesmo. Remunerar o produtor pelos serviços ambientais. Mata ciliar, recursos hídricos, processos de conservação. Eu acho que é hora desse produtor que está conservando aquilo, para todos nós tomarmos essa água aqui embaixo pura, que ele tenha também o seu retorno. Não é simples, não é fácil, mas eu acho que é o momento de discutir. E tem que ter laboratórios de campo, pessoal. Eu chamava isso uma vez de cantinho da inovação, porque era uma coisa que a gente ia experimentar específica. Agora é integrado. Tem que integrar essas áreas de conhecimento. E todos nós, nesses laboratórios de campo, usar o conhecimento que nós produzimos aqui dentro da academia, na escola, nas instituições de diferentes ordens, e levar para o campo de maneira integrada. Não é fácil de fazer. Não é fácil de reunir instituições e reunir pessoas. É preciso muita liderança e que a gente deixe, como eu disse antes, os nossos interesses pessoais em segundo plano. Próximo evento eu pedi para a coordenação para colocar, nós estamos fazendo aqui dia 29 e 30 de julho, no auditório lá do CCR, um evento
o FSM, IRGA aqui, impacto às enchentes, propostas de recuperação e a próxima safra. Nós vamos trabalhar e queremos trabalhar mais em propostas de recuperação, trazendo produtores, técnicos, instituições que estão trabalhando, trazendo para nós o que eles estão fazendo, o que eles estão achando de melhor, de mais assertivo, mais adequado. Então, 29 e 30, semana que vem deve estar isso aí nas redes sociais, esse evento. Obrigado pela possibilidade de divulgar aí também. Obrigado. Obrigado, professor Enio. Nós estamos, então, com espaço disponível para as perguntas, no mesmo modelo feito anteriormente. Tem os microfones passando no salão e, em breve, estará projetado. Aqui, o professor Danilo tem uma pergunta? Bom, alô? Tá ligado? Alô, desculpe. Bom, primeiro, Marquesan, parabenizar pela apresentação e principalmente pelo fato de apresentar ideias propostas, né? Mas eu acho que faltou um comentário que eu gostaria que você fizesse agora. Se nós pegássemos as leis ambientais, seja ela federal, seja ela do Estado, e projetasse sobre as áreas de várzea, o que daria? Qual é o percentual dessas áreas que hoje são cultivadas, que foram extremamente impactadas, que de fato, isso é um problema de ocupação social e econômica, que de fato elas não deveriam ser ocupadas, e se na tua proposição, na tua visão, que você é o nosso grande especialista em várzea, se era necessário aplicar a lei ambiental. Não falo da lei das águas, simplesmente a lei de ocupação do espaço. Oi, Daniel, obrigado pela pergunta, pela referência. Eu não tenho essa ideia, Daniel, de quanto isso representa em números. Talvez tenha esse dado, eu não conheço. Mas eu sei que a gente tentou lá atrás, sabe, nesses pequenos rios aí, implementar essa coisa de margens de mata ciliar. Eu fiz muito tempo parte do Conselho de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, os colegas da extensão, e a gente tentou isso, ir nas propriedades. O grande problema é que se a gente colocar essas margens que estão na lei, toma grande parte da área de pequenos produtores. E aí esbarramos nisso, ele precisava viver nisso aí, né? Foi aí que parou, não avançou. E cito aqui, por exemplo, esse Arroio do Meio, Arroio Lobato, Arroio Grande, nessa parte de 3 barras aqui, né? Que é a parte que está mais próxima da nós. Eu acho que é um belo laboratório aqui, sabe? Acho que é um belo local para a gente trabalhar ali. Bom, aí o que esse tempo todo, o que concluído, né? Se a gente começar a aplicar essa lei aí, ela não emplacou porque essa dificuldade econômica, né? Então, eu acho que uma saída agora para esse produtor, se a gente quiser recuperar essas margens, mata ciliar, fazer um trabalho organizado, é que ele receba por isso. Não só no processo de construção, da montagem dessa mata ciliar, porque é todo um estudo aí, pessoal, que espécies nós vamos colocar aí. Vamos encher de eucalipto na mata, não pode ser, né? Não tem que colocar um conjunto de espécies com diferentes estratos, alturas e tal, precisa ser muito bem estudado. Então isso, a montagem, a confecção, a implantação e depois a manutenção disso aí. Eu acredito que se não tiver um retorno, e eu acho que é justo, porque ele está cuidando da água, e como colocaram aqui, se não cuidar, nós vamos gastar enormemente aqui para recuperar essa água, para tomar essa água pura. Então, por isso que eu propus essa coisa de uma remuneração ambiental. Tá? A exemplo, como tem essa coisa do ABC, crédito de carbono, eu acho que dá para começar a estudar esse processo aí, inclusive buscar recurso internacional. Esse é o meu ponto de vista, assim. Obrigado, viu? Professor Enio, uma pergunta da plateia aqui, né? Se já tem uma expectativa de o que fazer nessas áreas que as terras baixas foram depósito de camadas de areia, por exemplo, né? Diferente do cenário que o senhor apresentou de perda, que foi deposição. Complicado. Em primeiro lugar, tem que efetivamente ver o que tem ali, como o colega da Emater aqui já colocou, que eu não tenho esses resultados do que existe ali. Então, em primeiro lugar, é conhecer. Eu acho que onde depositou muita areia, tem que tentar dar um destino, retirar parte disso aí. A semana passada eu visitei alguns produtores para saber o que estavam fazendo. Algumas respostas que eu obtive. Olha,
Aonde acumulou mais, eu vou tirar e eu vou tentar colocar nas cavidades aonde eu posso depositar isso aqui. Depois, retirar toda, eu não vou conseguir retirar. Tá? Uns produtores estavam tentando incorporar isso ao solo bom que ele tinha. Então, eu ouvi alguns produtores passando rolo-faca nisso aí, tentando dar uma misturada nessa areia com o solo. Eu não sei se é a melhor solução. Eu ouvi isso de alguns produtores. É isso que nós vamos tentar agora no dia 29. O que tem? Em segundo lugar, essas áreas de depósito muito alto, tentar retirar. E tanto essas como as áreas de pedra, né, Leandro? Eu acho assim, tem algumas áreas que talvez ele não vá conseguir fazer interferência agora no primeiro momento. Nós vamos ter que deixar, fazer o que é possível agora para a próxima safra e ver o que a gente vai fazer nessas áreas mais graves no segundo momento. Essa é a minha avaliação hoje. Tem uma outra pergunta aqui, professor Enio, que está relacionado à sua impressão, né, sobre o uso do pó de rocha, os remineralizadores, como insumo para a recuperação dessas áreas que têm areia. Pois é. Vocês viram que eu sou sujeito a trabalhar muito integrado. Como eu não tenho a melhor resposta para isso, eu devolvo para ti, professor Leandro. Eu não quis avançar o sinal de oportunidade, né? Não, acho que eu não identifiquei aqui quem é que fez a pergunta, né? Mas o remineralizador de solo, o pó de rocha, ele só tem justificativa, né? Por ser um material que depende de intemperismo para liberar alguma coisa que ele possa conter. Isso requer tempo e requer atividade biológica do solo, né? Então, nós estamos colocando um material que é pouco reativo e que depende de uma ação de intemperismo na areia que é muito menos reativa ainda. Nós estamos misturando só dois materiais que são pouco capazes de contribuir com a fertilidade nesse momento, né? Então, a gente tem que pensar naquilo que o professor Enio falou, de colocar planta, colocar carbono, colocar matéria orgânica, e aí a gente vai começar a ter compartimentos do solo capazes de atender algum tipo de expectativa da fertilidade. Obrigado. Viu como é bom estar bem acompanhado, hein? Mais alguém da plateia, pessoal? Ô, professor Enio, eu tenho uma curiosidade também. A gente está muito próximo aqui das terras baixas da Depressão Central, né, que tem uma característica, ele está perto da encosta e recebeu essa ação da chuva com bastante intensidade. O senhor tem um conhecimento sobre o impacto das terras baixas na região mais próxima dos lagos, do sul do estado, que teve uma inundação mais do que propriamente um escoamento superficial? Eu acho que o que a gente recebe da imprensa que não é tão grave. Aqui eu acho que a gente tem aquilo que colocaram antes, uma velocidade muito maior. Lá as águas subiram e desceram de uma forma mais lenta. Então, eu acho que aí o impacto foi bem menor. Perderam, evidentemente, a Zona Sul, por exemplo, muita soja, mas é por outra razão, né? Inundação. Então, por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse processo de reduzir, que os colegas colocaram, a velocidade da água é fundamental. Mas eu acho que lá as inundações... Saindo um pouco daqui, as notícias, eu andei me informando já, os danos são muito menores, as pessoas têm outras preocupações que não essas que nós estamos discutindo aqui. Tá bem. Bom, pessoal... Tem mais uma pergunta caindo? Caiu aqui. Aqui. A pergunta tem a ver com o repensar dos locais de produção nas áreas de várzea, né? E a conexão com a coxilha, né? Então, locais em que a propriedade tem esses dois ambientes para serem recuperados, talvez. Eu não entendi bem o que... o repensar os locais das áreas de várzea, eu estou entendendo que talvez seja a produção nessas, né? Sair dali, não ocupar da forma com que é, né? Bom, se tem uma coxilha e uma parte baixa, eu acho que vai ter que o seguinte, ó. Na medida do possível, essa chuva que choveu fora da parte baixa, não deveria entrar na parte baixa. Então, fazer ações nesse sentido. Fazer drenos com cuidado em algumas áreas diques. Mas, enfim, a gente manejar só essa chuva que choveu, digamos que aqui seja área baixa, só a chuva que choveu aqui. Dessas terras altas, teria que dar uma desviada com todo o cuidado. E se ela tiver que passar dentro da nossa propriedade, que muitas vezes é impossível não passar, que a gente tenha o domínio sobre esse fluxo das águas, que ela passe de uma forma ordenada, planejada, aonde a gente queira que ela passe mesmo. Projeto de engenharia.
Acho que está bem nesse contexto, né? Repensar a várzea pensando que ela recebe, né, a influência do que está na área da cochila. Não temos mais perguntas aqui na plateia. Mais alguma pergunta? Não? Bom, gostaríamos então de agradecer novamente ao professor Enio, né, entregando a Eduarda uma lembrancinha do nosso evento.